Será que nessa época de pandemia você tem que parar de pagar o aluguel? Você pode parar de pagar o aluguel? Você tem esse direito? E será que é só em aluguel comercial ou residencial? Então, pessoal, desce nos comentários, faça sua inscrição, não esqueça de assinar o sininho aqui para que você possa receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo o máximo possível, principalmente com as pessoas que moram de aluguel, principalmente com as pessoas que têm a sua empresa residida em um imóvel onde ela paga aluguel. Isso vai ser muito viável para ajudá-la a entender qual é a necessidade e se realmente ela tem que parar de pagar aluguel ou não. Beleza, pessoal? Então acompanhe a resposta agora, assista o vídeo até o final, deixe o seu comentário, as suas críticas, sejam elas positivas ou negativas, isso é muito importante, pois o intuito do vídeo aqui é trazer de forma gratuita para vocês, do outro lado da tela aí, tudo aquilo no direito imobiliário que muita gente não tem conhecimento e por falta de condição não tem acesso. Beleza, pessoal? Então é isso aí, mais uma vez, muito obrigado, eu agradeço demais a ajuda de vocês, porque isso faz com que o meu trabalho seja ampliado e com isso eu consigo ajudar mais pessoas. Até a próxima. Obrigado. Olá pessoal, eu sou Matheus Almeida Corgozinho e no Descomplicando o Direito Imobiliário de hoje eu vou trazer para vocês uma situação bastante conflitante, tá? Nessa situação aí da pandemia do coronavírus, que é a divergência com relação de pagamento ou não de aluguel, tá, pessoal? Como essa crise está sendo enfrentada. Então nós vamos aí trabalhar com a teoria da imprevisão, que está sendo levantada aí por muitas pessoas, tá? Em vista dessas medidas que o Estado tem tomado para poder coibir o avanço do vírus e com isso trazer aí o bloqueio de diversas atividades econômicas, tá? As atividades comerciais, o que vem trazendo muito prejuízo aí para os empresários, tá, pessoal? Inicialmente, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, tá? Muita gente contradiz esse não pagamento do aluguel, alegando que o Estado ele não tem que intervir nas obrigações contratuais, o chamado princípio da força obrigatória do contrato. Mas isso já caiu por terra já tem bastante tempo, esse princípio ele não é absoluto, tá, pessoal? Há vários entendimentos e decisões aí no Brasil inteiro, em situações como a situação que nos ocasionou essa grave crise econômica, tá? Inicialmente a gente tem que analisar a lei do inquilinato, seu artigo 18 e 19, tá, pessoal? O artigo 18 ele vem trazendo claramente que há necessidade de reajuste ou modificação de cláusulas desde que aceito pelas partes, ou seja, locador e locatário, ela é possível e não entra em demais detalhes. Já o seu artigo 19, ele fala que há sim a possibilidade de revisão judicial do aluguel para ajuste de preço de mercado, mas ele dá uma quantidade de tempo necessária para que isso seja feito, são 3 anos, tá? E com base nisso, há sim a possibilidade de uma revisão contratual pelo valor de mercado em relação à pandemia do coronavírus. Só que a gente entra num ponto crucial aí, no caso dos contratos que foram elaborados há menos de 3 anos. Então esses contratos não seriam passíveis de uma ação judicial de revisão, tá? E para solucionar isso a gente entra com o Código Civil, a teoria da imprevisão, artigo 478, que ele vem trazendo o seguinte: nos contratos de execução continuada e diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que decretar retroagirão à data da citação. Tá, pessoal? Então aí vem trazendo alguns requisitos nesse artigo, tá? De ponto assim, crucial que nós temos é a teoria da imprevisão, que vem destacando detalhadamente no próprio artigo mesmo quais são os requisitos. Tá? E eu vou colocar na descrição abaixo do vídeo 6 requisitos que foram elencados por Flávio Tartucci, que é um civilista aí brasileiro bastante reconhecido, tá? Uma pessoa que eu acompanhei já faz um tempo e eu acredito que o trabalho dele é muito bom, então é uma das referências que eu vou deixar para vocês aqui, tá, pessoal? Então eu não vou entrar em detalhes porque a finalidade do vídeo é de forma descomplicada e de modo geral trazer essa possibilidade ou não do não pagamento, suspensão, revisão do contrato de aluguel, tá, pessoal? Lembrando que isso tudo que eu estou falando vem para o aluguel comercial, tá?
Já já eu vou trazer para vocês a questão do aluguel residencial. Então, dito isso, feito o cumprimento desses requisitos, você precisa entrar na justiça, né? O famoso entrar na justiça, mas a gente não usa mais esse nome no meio jurídico, né? Hoje a gente fala acionar judicialmente a pessoa, enfim. Eu gostaria de pedir para vocês o seguinte: mesmo você tendo a necessidade, cumprindo todos os requisitos que estão aqui embaixo, acho que a melhor coisa que a gente tem que ter é um bom senso, tá, pessoal? Porque infelizmente essa situação atingiu todo mundo e uma revisional ou extinção de aluguel, ela não é viável às vezes para nenhuma das partes. Por mais que a pessoa fale, eu não quero baixar o aluguel, ele tem que pagar o aluguel, e se ele não tiver condição de pagar o aluguel, você vai ficar sem aluguel, porque querendo ou não a pessoa vai ter que abandonar o imóvel. E da mesma forma, do lado contrário, tem que ter um bom senso para quem realmente não precisa dessa revisional ou extinção do aluguel, porque a crise está aí, ela está afetando 90% da população, mas tem comerciantes que estão sim conseguindo oferir lucro e muito lucro, tá? Principalmente grandes supermercados. Isso aí é uma realidade. Então, se você tem um grande supermercado hoje que ele tem um imóvel que não é próprio, que é locado, não adianta ele querer pedir um revisional, querer pedir baixar um aluguel. Ele pode pedir extrajudicialmente, tentar fazer um acordo, cabe ao proprietário aceitar ou não. E se não for aceito, se ele for juizar a ação, aí que entra a questão de cada caso tem que ser analisado com clareza. Porque ele vai ter que comprovar, um dos requisitos é comprovar que foi oneroso, que a pandemia atingiu de forma drástica o seu rendimento comercial. Então não adianta nada você simplesmente alegar que devido à pandemia você tem que baixar o valor do aluguel. Tá? Isso aí é fora de cogitação. Eu estou vendo muitas pessoas me procurando, inclusive já de cara falando, olha, eu não tenho como comprovar esse afeto direto aí no meu comércio, no meu rendimento, mas eu quero juizar a ação porque eu quero baixar o aluguel. Eu deixo isso claro para a pessoa, inclusive em alguns contratos que eu assinei essa semana, eu coloquei essa cláusula que é essencial até para mim e para você, advogado, que vai estar fazendo a defesa desse cliente ou intervindo aí na negociação, porque pode ocasionar depois para você algum prejuízo, pois o cliente pode alegar, e já alegou comigo, situações diversas daquilo que foi acordado. Então, se você for fazer um contrato desse, coloque no contrato que você vai estar prestando esse tipo de serviço, que o cliente tem ciência que nessa situação ele tem que comprovar o rendimento. Não é só exigir a diminuição do aluguel pela crise imobiliária. Isso aí já foi tirado fora, tá? Já é um entendimento aí que já vem sido decidido. Inclusive São Paulo teve uma decisão recente que eu vou colocar aqui embaixo também, que exemplifica detalhadamente, que é um caso de uma loja dentro de um shopping, onde foi assim, drasticamente, a gente pode dizer, o shopping não está funcionando. Então assim, todas as rendas daquela loja foram suspensas e a juíza decidiu, acredito que de forma bem sincera e justa, em suspender o aluguel. Então você também não é só extinção, revisão do contrato, pode haver a suspensão, você pode haver a suspensão sem o pagamento desse aluguel nesse período, como também você pode suspender o aluguel e haver um bom senso também que esse aluguel suspenso ele pode ser pago junto com os demais quando voltar parcelado, enfim, são inúmeras as possibilidades, tá, pessoal? Eu gostaria de trazer para vocês com relação ao aluguel residencial, que é o que eu tenho mais sido questionado, tá? Inclusive tem um projeto de lei do Senado que vem com essa suspensão aí dos aluguéis até 30 de outubro. E o aluguel residencial ele já foi descartado, tá? Porque a finalidade do aluguel residencial é a moradia, diverso do aluguel comercial, onde você utiliza aquele bem para poder oferir um lucro, tá? Em decorrência da situação do país naquela época, quando você contratou o aluguel, hoje nós já vemos que não é a mesma coisa. Então o aluguel residencial está descartado. A finalidade é a moradia, mas aí entra a situação também do bom senso. Você vai ter uma situação específica de uma pessoa que perdeu o emprego, de uma pessoa que teve seu rendimento diminuído. Então tudo é questão de bom senso, mas judicialmente falando, em termos gerais, está descartado. Pode haver alguma decisão isolada? Pode, com certeza, mas não é algo que a gente tem que tomar como ponto geral e como regra, tá, pessoal? Então basicamente é isso. Outro detalhe também muito importante
Eu tenho visto muitas pessoas falar, o aluguel residencial, então não haverá suspensão, ele não foi afetado diretamente, mas eu estou atrasado, eu quero tirar os juros e as multas. A mesma coisa, da mesma forma como não há suspensão, a possibilidade de revisão de módulo geral como regra do aluguel residencial, essa retirada de juros e multa que está sendo cobrada por atraso, ela é devida sim, tá, pessoal? O que a gente tem que entender, que eu já disse aqui, o ponto crucial é a finalidade do aluguel. Se ele for comercial, foi atingido pela pandemia drasticamente e está sendo objeto da teoria da imprevisibilidade. Com relação ao aluguel residencial, a finalidade é a moradia, então você descarta essa revisão contratual, descarta a inexistência de juros e multa, eles devem sim ser cobrados, mas utilizem o bom senso, tá? Dito isso, o que eu tenho para falar para vocês é possível sim o ajuizamento dessa ação revisional, tá? Mas não façam por conta própria questionamentos à parte contrária. Tá? Não parem de pagar o aluguel com o intuito de achar que lá na frente, caso haja algum problema judicial ou que a parte contrária não vai poder te cobrar, ela pode sim. Essa decisão unilateral de não pagamento do aluguel, ela é prejudicial para a parte. Então, já de imediato, se você já fez o contato com o proprietário do imóvel, não houve um êxito nessa negociação, procure um advogado da sua confiança, peça para que seja feita uma notificação os meios que ele achar necessário, mas que possa ser o mais rápido possível ajuizada essa ação, porque a partir do momento da citação da parte contrária é que vamos conseguir reter essa suspensão ou revisão do aluguel. Se você esperar 6 meses, 1 ano, esperar passar a crise, todo esse período que você poderia ter suspenso, revisto, diminuído, ou você poderia até ter a extinção do seu contrato de aluguel, se for algo extremo e necessário, você vai perdê-lo e você vai acabar tendo um prejuízo maior do que o esperado. Beleza, pessoal? Então é isso aí, basicamente, de modo geral, eu acredito que eu possa ter esclarecido muitas dúvidas, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Nas mensagens também vocês podem deixar aqui embaixo dúvidas que eu irei responder assim que possível, beleza? E se vocês tiverem mais algum questionamento, queiram que eu traga mais alguma notícia, mais algum ponto referente à crise de um modo geral, mas específico na relação de direito imobiliário, é só vocês me comunicarem através do Instagram, ou através das mensagens aqui, que eu vou estar atendendo vocês aí.